Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma reunião de estudos, né? Vamos aguardar os nossos amigos entrarem, ok? Oi, Lucélia, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Então tá bom. E aí, os netinhos estão loucos para voltar para a aula, não? Então, não sei não. Eu acho Amanhã, improvável, né? amanhã a Lívia e a Isabela eu esqueci o nome da cidade agora. Eles vão jogar Ah, fora é. Eu fiquei sabendo. do basquete. Aí elas vão ficar uma semana fora. Sim. Nossa, já estou com saudade delas. A Elza, ela avisou. Eu estava sabendo. Mas tem que deixar, né? É bom para elas, né? Não, tem que ir, ué. Tem que viver, Ficar um né? pouco longe da mãe, né? Do É, pai, é assim. uma, é uma coisa boa, né? É um bom motivo, né? Até é bom para a gente saber como que vai comportar, né? Sim, exatamente. Porque normalmente os filhos, não todos, né? Mas alguns, às vezes, de repente, eles se comportam diferente quando estão longe dos pais, né? É, Com os e, amiguinhos, isso é normal, isso é normal. Eles têm o e, ela- gostinho da liberdade, né? e elas gostaram de basquete. Tem a Marli. Boa noite, Marli, Marcela. Boa noite, boa Lu. noite. Tudo bem, Marli? Tá, tá sim. Segunda-feira eu vou no médico, não nesta, na outra. Ok. Certo. Não adaptei a medicação. Ah, 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 Eliane, boa noite. boa noite. Não tá dando. Ah, agora deu. Estamos nos ajeitando. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, dona Clara. Dona Clara, boa noite. boa noite, dona Clara. Tudo bem? Bem, dona Clara? Tudo bem? Tudo bem. Louvado seja. Graças a Deus. Ok. Hoje a prece inicial é a Eliane, Uhum. Evangelho Carlos Gardel. E Joe? Eu faço o livro dos Espíritos, Vibrações é a Lucélia. E a prece final, Marli. Ok? Tá certo. Já que diz que hoje é dia do amigo, parabéns a vocês, Sim. aos amigos espirituais também. Ai, parabéns para nós. Parabéns para todos. Para nós mesmo. Vamos em frente, que atrás vem gente, né? Como eu sempre falo. Daqui a pouco dá horário, né? Não sei se a Fernanda vai entrar, né? Ela está meio enrolada. Ela está viajando. Ah, é verdade. Verdade. Esqueci. Já é 18 horas, Marcelo. Vamos começar. Tá bom. Então, vamos, neste momento, elevar o coração. Vamos nos conectar com os amigos espirituais.
que nós possamos nos dedicar neste estudo, que nós possamos transmitir tudo aquilo que sabemos para um poder ajudar o outro no aprendizado. Que os amigos espirituais do Grupo Francisco de Assis possam estar no lar de cada um de nós, pegando as vibrações deste momento para lançar a todo o universo. Que nós possamos esclarecer a nós mesmos algum espírito que aqui foi trazido pela espiritualidade para aprender, e que nós também possamos esclarecer aqueles irmãos que assistem através da internet. Que todos nós possamos estar conectados em pensamento, em amor, em paz. E como disse a Marli, se hoje é o dia do amigo, que nós possamos estar também conectados, não só aqui, mas aqueles amigos que nós fizemos através da internet, e aos amigos espirituais do Grupo Francisco de Assis, que nunca nos abandona, está sempre conosco, nos iluminando, nos dando muita paz e muita sabedoria. Que assim seja. Muito bem. Então, nós vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós vamos encerrar o capítulo no item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Paris, 1862, Santo Agostinho. O item é o 9. Todos estão nele. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente, para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Então, se a ingratidão ela já é ruim, já é um mau fruto com os outros, imagine dentro do lar com os pais, como que não é, né? Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Então, quando nós voltamos para a pátria espiritual, nós não podemos romantizar tudo isso. Ah, não, lá a gente vai fazer. Não, lá a gente vai dar continuidade a gente que tinha aqui. Se o meu pensamento, se a minha forma de ver a vida era maldosa, não vai ser boazinha lá, vai ser maldosa. Então, nós damos continuidade. A vantagem é que lá a espiritualidade nos encontra de forma mais fácil, como a gente vê nos filmes, né? Por exemplo, no nosso lar. Então, se nós dermos ouvidos, sempre isso depende da nossa iniciativa. O nosso anjo de guarda, guia, mentor, enfim, aquele irmão que está nos instruindo, o máximo que ele pode fazer é isso. Dá um start. O resto é contigo. Se eu não fizer a minha parte, que é levantar e falar assim, não, realmente, eu fiz errado, eu não ajudei meus pais como deveria, não ajudei a minha família como deveria, não fui bom amigo, se não adianta me esconder. Então, no plano espiritual, o que cai são as máscaras. E aqui a gente carrega, né? A gente se encontra, abraça, beija, todo mundo acha que é tudo maravilhoso, mas todo mundo... Nós temos as nossas dificuldades de relacionamento, principalmente. O que nós devemos aprender dentro do Espiritismo é aprender a nos relacionar com todos. É óbvio que começando dentro de casa, porque é o nosso primeiro pontapé inicial. Se eu já não tenho mais os meus pais, eu tenho esposa, tenho filhos, tenho irmãos, enfim, aquelas pessoas que estão ali comigo. Alguns, portanto, não,
Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos das suas paixões e tomam, então, boas resoluções. Compreendem que, se dirigirem a Deus, só existe uma senha. Para se dirigirem a Deus, só existe uma senha: caridade. Mas não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Como que eu vou falar que eu faço caridade? Nós já falamos sobre caridade. A gente ajuda, pratica a benevolência. Quando a gente dá um cobertor, quando a gente dá um alimento, quando a gente faz algo para as pessoas. Agora, se isso não foi feito com amor, não foi caridade. Porque a caridade requer o amor. Então, eu não vou simplesmente dar um negócio para a pessoa ir embora da porta de casa. Isso é... Vai logo, vai. Está aqui. Você quer R$5? Está aqui R$5, vaza. Você quer o cobertor? Está aqui um cobertor, vai embora. Isso não é caridade. Você ajudou para ele e fez bem? Sim. Ele estava com frio, pegou o cobertor e foi embora. Mas não atingiu aquilo que você chama de caridade. Atingiu a benevolência para com o teu irmão. E não podemos nos esquecer, a Marli fez uma palestra para a gente sobre perdão, né? O perdão é algo que precisa ser muito bem trabalhado dentro de nós. E começando pelo auto-perdão. Porque muitas vezes a gente não se perdoa. A gente passa pano para os nossos erros, mas a gente não se perdoa. A gente fica cobrando da gente algo que a gente ainda não tem condições de dar. É muito importante nós termos isso em mente. Eu vou dar aquilo que eu tenho. Eu não consigo ser melhor. O meu limite está aqui. Eu estou estudando, eu estou buscando me aprimorar, me tornar um indivíduo melhor, mas eu ainda não sou esse indivíduo melhor. Eu não posso olhar, eu posso mirar Jesus? Devo, porque nós sabemos que o exemplo é ele. Mas não adianta eu falar que eu quero ser Jesus amanhã. Eu vou me frustrar com você. Então, ele é o exemplo que a gente tem a seguir. Quando nós cometemos os nossos atos, olhemos para isso. O que eu fiz, Jesus faria? Não. Está errado. Faria. Sim. Está certo. Então você está no caminho. É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de renunciarem a si mesmos. Mas, sobretudo, a amar aqueles que destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus. Imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo para, na família daquele que ele detestou, e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Então, olha só como é interessante. Anos de meditação e preces. Então, não dá para a gente falar assim, a gente vai desencarnar, vai acordar, porque não vai ter nenhum Deus dizendo, você errou, Carlos, aqui, ó. Não, é a minha consciência que vai mostrar o que eu devia ter feito e o que eu programei e não fiz. E aí, vai ficar vermelho de vergonha, vai chorar, vai... Por quê? Porque sabia. Mas, por algum motivo, e muitos desses motivos são o apego às coisas materiais, né? Seja o dinheiro, seja uma casa, seja alimento, seja bebida, enfim, as coisas materiais, às vezes, na porta larga, nos atraem. E aí a gente acaba esquecendo do que combinou, esquecendo daquilo que a gente se programou para fazer. E anos de meditação e de preces. Então, o espírito precisará, sim,
trabalhar mesmo do outro lado para poder se recuperar. E ele pede para voltar depois, eu quero resgatar o que eu errei aqui. Pois não, Marli? Por exemplo, eu nunca odiei minha família. Eu só nunca me senti parte dela. Entendeu? Assim, eu não consegui chorar quando meus irmãos faleceram. E eu só tinha uma ligação forte com a mamãe, mais nada. O meu avô, que era, assim, tudo para mim. Mas com meus irmãos eu não tinha nenhuma ligação. Às vezes eu me preocupo em relação a isso, porque não foi uma coisa que eu construí. Eu já, quando eu reconheci essa família, não reconheci como minha. E às vezes eu nem sei se eu preciso pedir perdão por isso, porque não, entendeu? Porque eu não, Foi uma relação distante, fria. foi uma relação assim. Eles não me viam como irmã, e eu não conseguia reconhecer neles irmãos. O que a gente sempre precisa entender é a família consanguínea nem sempre é a família espiritual. Então, eu tenho uma família espiritual. De repente, eu caí nessa família para alguns resgates. Se eles foram feitos, cumpriu o objetivo. Eu não tenho por eles ódio, mas também não tenho amor como eu tinha pela minha mãe, pelo meu avô. Mas eu também não tenho ódio por eles. Nós tivemos um relacionamento distante, mas de respeito. Não houve o desrespeito em nenhum momento. Então, precisa analisar o que aconteceu no relacionamento durante o tempo, para a gente ter a conclusão. Por quê? Dentro do espiritismo, dentro da nossa vida, nós não temos uma receita de bolo, né? Aconteceu assim, vai dar aquilo lá. Cada um é de um jeito. Então, de repente, para eles, cumpriu, para você não cumpriu. Para eles não cumpriu, para você cumpriu. Então, é preciso analisar bem como foi esse tempo de vida junto. Por quê? De repente, não era para estar do lado mesmo. Ainda bem que vocês, cada um ficaram no seu lado, não teve tanto problema. E não teria tido mais problema. Precisa avaliar. Mas, se não há ódio, não tem. nós já estamos no meio muito mais do que meio caminho andado. Porque eu não tive ódio deles, nem eles de mim. A gente se respeitava, a gente simplesmente não tinha aquele amor que um tem pelo outro, pelos irmãos. E isso pode acontecer mesmo. Ah, mas eu não queria voltar mais com eles, não, Carlos. Mas eu sei que é Deus. Eu sei que é. Cumprimos o objetivo? Ok. Se não cumprimos, de alguma forma nós vamos ter que cumprir. Ah, eu queria ter uma família. Podemos Obrigada. Pode. Qual será, então, a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual, às vezes, sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado. Então, às vezes, a gente tem essa questão de, não sei porquê, mas eu não me dou bem na minha família. Como você coloca da sua? Às vezes, quando não é o caso do seu, porque foi muito bem amistoso o convívio entre vocês, não foi um convívio de conflitos. Mas quando tem muito conflito, nós precisamos entender, é um resgate que eu tenho que fazer. E se eu não fizer agora, eu volto depois para fazer. Se não for como irmão, pode ser como pai e filho, pode ser como avô e neto. De alguma forma eu tenho que resgatar isso. Pode ser como marido e mulher. Então, nós precisamos buscar esse entendimento da nossa família. Ok?
Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Então, aqui, nós falamos aqui do pai e da mãe. Mas podemos estender isso para irmãos, para primos, tios, aqueles que estão na nossa família. Por quê? Se eu deveria ajudar, eu costumo falar assim para algumas pessoas que conversaram comigo nesse período todo: poxa, meu filho não consegue, não foi bem, entrou em algumas coisas erradas na vida, e eu não sei onde eu errei. Será que foi você que errou mesmo? Porque se você deu o exemplo, se você orientou, se você levou para os caminhos corretos, nós não podemos esquecer que esse filho, esse irmão, essa esposa, esse pai, essa mãe, é um espírito que traz consigo toda a bagagem dele. Então, por mais que você, às vezes, dê o exemplo e mostre o caminho, ele não quer seguir. Então, na sua frente ele é um, por trás ele é outro. Será que a culpa é sua? Nós precisamos sempre pensar nisso. Se eu realmente deixei, se eu dei mau exemplo, se eu não fui uma pessoa que deu disciplina, então aí, realmente, vai cair nesse caso aqui, né? Eu vou chegar lá e falar: nossa, eu que errei. Meu Deus, e agora? O que fazer? Voltar e corrigir o erro. Só que você volta e corrige o erro, romanticamente falando, como está aqui no Evangelho, já na próxima, né? Só que vem o véu do esquecimento. Será que na próxima eu ainda consigo? Eu estou preparado para isso? Então, as nossas reencarnações, elas se somam uma a uma para a gente aprender. E quando a gente não volta na estaca zero. Na próxima encarnação é dali para frente, que é o que é bom para nós, né? Porque aí, pelo menos, já tem uma parte que já fez do cumprimento. Nós só precisamos lembrar que não é só intelectual o nosso crescimento. Eu posso e devo estudar não só a doutrina, mas outras disciplinas também, para aprender intelectualmente. Mas eu não posso esquecer do conhecimento moral. E isso é a aplicação desses conhecimentos, principalmente, nós falamos hoje do capítulo 14, honrando pai e mãe, filhos, família. A família precisa ser bem orientada por nós. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim, que vô-lo enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, e um ou outro veio para perdoar ou expiar. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas: uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar.
Mas há muitas entre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus caprichos inatos provenientes, os maus princípios inatos provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. E mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos filhos será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. Às vezes, a criança chega da escola com um brinquedo que ela trouxe de uma criança. Qual é o nosso dever como pai e como mãe? Você ganhou esse brinquedo? Não, meu amiguinho eu trouxe aqui, então você vai devolver. Só que, às vezes, o pai e a mãe ficam envergonhados dele ter trazido, e agora o que eu faço? Não. Pega ele pela mão, leva na casa do amiguinho e faz devolver o brinquedo que ele pegou. Porque senão, é aí que você está mostrando, porque nós não trazemos as nossas tendências. Ah, mas uma criança de 4, 5 anos, Carlos, ele é um espírito imortal. Então, se essa é a tendência dele, se você não cortar o mal pela raiz, que é nesse aspecto que ele fala, princípio, pai, mãe, é ali que você faz isso. Ah, não, lá para os 15 anos eu começo a orientar ele. Quantas crianças começam isso com 12, 13 anos de idade? Por quê? Porque não houve o corte no começo. Por isso, é importante que a gente fique atento a tudo que os nossos filhos falam. E, como o Marcelo é professor, não é o dever da escola educar. O dever de educação é dos pais. O dever de educação está dentro de casa. A escola vai ensinar as disciplinas curriculares, mas a educação é nossa. E não é de avô e de vó também. Eles podem ajudar. Não é errado. Mas você vai deixar um avô e uma avó educar? Depois, a criança chega em casa, quando está com os pais, quem ela obedece? Aquilo que o avô e a avó ensinou ou aquilo que os pais ensinaram? Aí nós vamos deixar a criança mais perdida ainda. Então, nós precisamos da educação. E os pais são os responsáveis. São eles que devem educar. Isso de maneira geral. É óbvio que vai ter uma outra questão, e nós precisamos também usar o equilíbrio e a ponderação. Pai e mãe trabalham, chegam em casa à tarde. Alguém tem que cuidar da criança. Como que faz? Mas isso tem que ser em comum acordo. Pai e mãe falando com os avós, como que gostaria que fosse. Por quê? Para poder ter um equilíbrio. Senão a criança também se perde, ela não sabe o que ela faz. É certo ou errado? Então, é importante essa conversa, esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio entre as partes. Eu acho que agora a tarefa não é tão... Então, tá. A tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei com que como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, e não conseguem êxito, não tem do que lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. É o que nós acabamos de falar, né? Você fez a sua parte, a sua consciência está tranquila. Pode até não estar muito, você não estar satisfeito, achar que tenha feito mais, deveria ter feito mais, tal, mas vai estar tranquila a sua consciência, porque você fez. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Deus,
não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? É para eles, então, reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. O seu orgulho foi, por fim, dominado. E é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo, que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. É um momento supremo, e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, se não se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saído do turbilhão do mundo terreno, entrares no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado como o soldado que saiu vitorioso no centro da réplica. O Marcelo fala, toda vez que ele vai fazer ou as vibrações ou uma oração, começar agradecendo. E é o que ele diz aqui, agradeça tudo o que te aconteceu. Por quê? Se o filho foi ingrato com você, e você fez o que devia, é ele quem vai ter que reparar. Você fez a sua parte. Agora, se foi você que foi ingrato com o filho, é você quem vai ter que reparar. Então, não temos aqui uma questão de, com Deus, com a espiritualidade. Aqui na Terra, tem um jeitinho, né? Um passa na frente na fila, o outro é chamado primeiro, e assim vai. Aqui no mundo material. Mas no plano espiritual, não. Aquilo que é seu, está ponto final. Você fez por merecer. Aquilo que nós temos foi feito por merecer. É importante que a gente tenha isso em mente. Chego na espiritualidade. O que eu tiver que está acontecendo comigo lá é o que deveria acontecer. Porque foi o que eu plantei aqui, eu estou colhendo lá. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das provações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagadas pela ingratidão dos seus. Essa é uma pungente angústia. Mas o que pode, nessas circunstâncias, erguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que, se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador do que esse pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas, para isso, é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos. E esperais com paciência, porque explicou a vós mesmos o que vos parecia monstruosidade na terra. Os ferimentos que recebestes vos parecem simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido. Não mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem em vez de quebrarem com a reencarnação. Bom, nós aprendemos que o nosso fardo não é maior do que aquilo que a gente pode carregar. Então, nossa vida, aquilo que nós temos dentro do nosso lar, é aquilo que nós estamos tendo que colher nesse momento. Lá atrás nós plantamos. Seja lá atrás nesta encarnação, seja lá atrás de outras reencarnações. Então,
um filho, o esposo, a esposa, os pais. Não adianta, cair em família errada. Como dizia Chico Xavier, né? Não tem família errada. É essa a sua família. Agora, você precisa se empenhar para entender o que você tem que fazer. E isso tem tempo, precisa de tempo. Nada vai acontecer sentando, 5 minutos resolver todos os problemas. Não tem 5 minutos. Isso vai ser um tempo que você vai tirar hoje, aí você vai fazer uma outra atividade, amanhã você retoma onde você parou. Por quê? É uma questão de realmente você tentar entender. E isso é longo, isso é demorado. Nós não conseguimos fazer essas coisas em segundos. Por mais que a espiritualidade nos inspire, uma pleiade de bons espíritos te inspirando, não vai conseguir resolver. Você vai ter as inspirações e vai tentar buscar, mas você não vai resolver. Isso é um processo que tem que ser feito. Como fala você, Marlito, sobre o perdão. Isso é um processo. Isso não é uma questão de, está resolvido. Já sei, é só aperta um botão, está resolvido. Não fosse fácil assim, né? A Terra não estava nesse mundo que está. Ela não seria mais expiação de provas, já seria de regeneração. E está desse jeito porque vai haver a separação do joio e do trigo. Nós só precisamos ir para o lugar certo. Senão a gente não vai. Então, os espíritos? Sim, sim. Similitude. Sim, isso mesmo. Obrigado. De gostos, identidade, do progresso moral e a afeição levam a reunir-se e formam famílias. Os mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam se agrupar-se para, como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E, se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Porque aí eles aprenderam, né? Nós recebemos, acolhemos, a gente foi gentil, a gente se dedicou, eles vão entender que é assim que eles têm que passar para frente. E é o que a gente fala dos nossos filhos aqui, materialmente falando. Você dá o exemplo, ele continua. Quando você recebe esses irmãos, que são irmãos que precisam da ajuda, seja porque eu errei, porque ele errou, não importa. Mas nós aprendemos isso e vamos ensinar ele, ele vai saber que é assim que ele tem que passar para frente também. Olha, isso foi grande, hein? Pois não, Marcelo? Eu estava deixando para atrapalhar vocês depois. Veja, na minha opinião, tudo, né? Mas falando especificamente sobre os laços de família, né? Os laços de... Mas tudo que acontece com a gente, falta que nós utilizemos o olhar do espírito. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vê alguém, filho, a gente sempre esquece, a gente não lembra, né? A gente é espírita, mas a gente não lembra de que aquele espírito, ele nasceu na nossa família por algum motivo. Que hoje houve um planejamento. Eu acho que o que falta para nós, falta para mim também, né? Principalmente para mim. Estou falando de mim. Olhar as coisas que acontecem para nós com um olhar da doutrina espírita. Não, aquela pessoa, ela fez isso. Mas ela é um espírito, ela deve ter algum problema, ela cruzou meu caminho por algum motivo, talvez eu com a minha vibração tenha feito com que ela se aproximasse de mim, entendeu? Então, eu acho que, falando especificamente sobre o laço de família, a gente sempre tem que lembrar
disso que a gente acabou de ler, né, que o Carlos leu e explicou muito bem detalhadamente. Lembrar que tudo existe um motivo, né? Nós temos a família X, porque nós, antes de nascer, nós planejamos a família X. Qual o motivo? Talvez a gente não entenda hoje, mas quando a gente desencarnar, a gente vai entender. E aí tem uma fórmula muito simples, né? Para a gente saber o que a gente vai fazer. É aquilo que a Marli falou tão bem na palestra sobre o perdão. Perdoar. Perdoar. Perdoar, porque, como também falou no texto agora há pouco, ou eu fiz alguma coisa para aquela pessoa me odiasse, ou alguma coisa parecida aconteceu, né? Sempre existe um entrelaçamento entre as pessoas. Então, a gente tem que encher, antes da gente falar qualquer coisa, ou pensar qualquer coisa, encher a boca de água. A gente tem que evitar a impulsividade. Deixa o caldeirão esfriar e raciocina. Mas raciocina com aquilo que a gente está aprendendo. Porque não tem sentido a gente aprender isso e não utilizar na vida diária. Gente, eu estou falando de mim, tá? Eu frequentemente esqueço disso, tá? É só isso que eu queria falar. Eu queria colocar também, quando eu falo assim dos meus irmãos, é que eu sou a caçula entre 9. Então, assim, à medida que eles iam crescendo, eles iam embora trabalhar em São Paulo, né? Que eu nasci em Caconde. Então, assim, eu acho que essa distância entre a gente é que fez toda a diferença, né? Porque se não cria junto, não tem laços, né? Principalmente porque eu sou a caçula. Sim. Né? Então, a dificuldade talvez tenha sido essa, eu acho. Pode ser. Mas, se há mesmo um laço maior de afetividade, mesmo na distância, vocês estariam mais próximos. É que aí não há esse laço tão forte. Vocês, como eu disse, se respeitavam, como você mesma falou, vocês se davam bem, mas não tinha esse laço mais forte de amor. Então, o que acaba acontecendo? Mas não tinha ódio, não, Carlos. Não tinha ódio, mas não tinha o laço de amor. Então, o que acontece? Ele lá em São Paulo, você em Caconde, está tranquilo. Quando esse laço ele é forte de amor, faz uma carta, porque nós somos da época que não era telefone, né? Era carta. Você manda uma carta, ele manda outra. Então, quer dizer, isso se fortalece. Porque você dá um jeito. Quando você tem o laço de amor. Aí, assim, a família consanguínea. Ele me respeita, eu respeito ele, está vindo. Nós não precisamos estar perto. Eu não preciso conversar com ele, seja de qualquer forma. Então, não tem o laço de amor. Tem o do respeito, mas não tem esse outro laço mais forte. Por isso que acaba ficando frio mesmo, né? Esfriou. Obrigada, viu? Obrigado vocês por contribuírem e me ouvirem, né? Porque hoje foi longo. Podemos ir para o Livro dos Espíritos? Sim. Então, a gente vai fazer a pergunta 455, na verdade é um resumo, né? Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dualidade. São 7 páginas, né? No meu livro são 7 páginas. Eu vou ler 2 e um pouquinho, vou tentar dividir um pouco, tá? Então, posso começar? Pode ir. Ele fala assim: os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida.
Mas, em certas pessoas dotadas de especial organização, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural constitui fato notório que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida. Não obstante, o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Por que seria, então, mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético? Apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas? Charlatães o exploram, dizem. Razão demais para que não lhe seja deixado nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatães, junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e como contra fatos não há raciocínio possível, vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns, no seio da própria ciência, onde penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que lhe conceder direito de cidade. Bom, aqui ele fala sobre o sonambulismo espontâneo e o artificial, causal. E aí, na época, né, tinha a questão dos charlatões, etc., charlatães, né? E se questionava, mas você, tudo bem, é natural, acontece, é espontâneo, beleza. Mas você causar, isso pode não sei o quê, pode gerar algo que não seja verdadeiro, etc, etc, etc. Hoje, eu vou dar um exemplo sobre a projeção astral, que eu sempre falo. Né? Duas pessoas esses dois especialistas, né, Wagner Borges e o Saulo Calderon, eles explicam formas em que você é capaz de desenvolver a projeção astral ou até mesmo a clarividência, que eu falo sobre a problema nenhum. Né? E hoje em dia a ciência ela já começou a se interessar mais por essas coisas aqui, como o próprio livro diz, promovendo, né, que não é algo mentiroso, é uma realidade. Então, hoje já tem alguns hoje já tem alguns cientistas que se interessam por esse assunto. Aí pesquisam. Tá? Não tive tempo de pesquisar a respeito dessa pesquisa, mas na próxima, se eu continuar nesse assunto semana que vem, eu vou trazer para vocês essas pesquisas de cientistas não relacionados à religião, que vão acabar chegando na mesma conclusão que a gente tem no livro, né, no livro de estudo. Tudo bem? Sim. Continuando. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberta. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência dos órgãos ordinários da vida. Fundam-se os que contestam este fato em que o sonâmbulo nem sempre vê, e a vontade do experimentador como com os olhos. Será de admirar que difiram e sejam diferentes os efeitos. Quando diferentes são os meios, será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há um instrumento? A alma tem suas propriedades como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. Outra pausa aqui. O que a gente tem que entender é que nesse fenômeno, a visão ela não está circunscrita ao olho físico. Né?
O olho físico, quando você usa o olho físico, você olha para frente, você tem aí um pouco mais de 180 graus que você enxerga, né? Que é a sua visão periférica e tal. Mas você não enxerga o que tem indo atrás. Porque é o corpo físico. Com o corpo espiritual não existe, na verdade. Na verdade, quando eles desencarnam, né, vai para o nosso lar, a gente vê o filme, eles são pessoas com olhos, boca, etc. Mas o espírito não precisa desses órgãos para ver, para ouvir, para nada. Então, ele tem uma visão de 360 graus. Ele vê na frente, ele vê do lado, ele vê atrás. Quando não, ele se desloca a distâncias grandes, né? E eu aqui em casa, por exemplo, eu me desloco e vejo o que meu filho Douglas está fazendo todo dia, certo? Porque não é a visão do corpo, é a visão do espírito. Tudo bem, gente? Sim. Aí ele fala assim, bom, outra coisa que eu lembrei agora, novamente, utilizando aquilo que eu falei, né, do Evangelho, a gente precisa sempre de analisar esse tipo de fato com o que a gente aprende no Livro dos Espíritos e também no Evangelho. A gente tem que colocar na prática e analisar tudo aquilo que a gente ouve, né? Fulano falou isso, ciclano falou aquilo. Analisar com o que a gente tem no Kardec, né? Se diferir muito, alguma coisa pode estar errada, né? Continuando. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós, e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares onde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Não existe barreira para o espírito. A barreira do espírito, a barreira de alcance do espírito está diretamente proporcional à sua evolução. Tá? A sua evolução moral e intelectual. Existem alguns espíritos trevosos, né? Que obviamente eles não têm uma evolução moral, mas eles têm uma evolução intelectual. Eles sabem manipular fluidos, e eles sabem se deslocar para cá e para lá. Né? Alguma observação? Não? Não. Continuando. No caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Não. Ele as vê presentes como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado da sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Esta separação parcial da alma do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando aquela se entrega a um trabalho ativo. A gente falou esses dias, não faz um tempo, não, sobre você acordar cansado. A gente falou sobre isso. Uhum. Aqui, ele falando aquilo que a gente conversou. Obviamente, podem ser problemas físicos, mas se você está bem, o seu cansaço pode ser isso aqui, ó. Você esteve trabalhando no plano espiritual. Você se deslocou, você trabalhou ativamente. A hora que você volta, você tem aquela fadiga natural, né? Mas, como eu já falei, essa fadiga é temporária e ela passa conforme o dia vai. A fadiga, o cansaço físico corporal,
ele se prolonga, né? Porque tem uma causa física. Tá? Perguntas, pessoal? Hã? Continuando. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Isso porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Vêm porque vêm, sem saber o motivo nem o modo. Uma vez que, para eles, na condução de espíritos, a vista cresce de foco próprio. Se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros onde maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, da região do epigastro, ou no órgão que considerem o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. Eu fiz uma pesquisa, eu mandei para você, para o grupo, uma foto da posição do epigastro, é o número 2, né? É mais ou menos na posição da boca do estômago, tá? E aí, na ciência, ele fala assim, o epigastrio, é uma das 9 divisões da anatomia da superfície da parede abdominal. Localiza-se acima da cintura até o limite do diafragma, na parte média superior da parede. Certo? Então, esse é o epigastro. Então, ele está falando aqui do quê? Quando nós saímos, né, desse tipo de sonambulismo ou qualquer outro sono, etc., nosso corpo não está totalmente livre. Estaria livre se nós tivéssemos morrido. Então, existe uma ligação. Esse a gente chama que é o fio de prata, né? Hoje, alguns autores, né, dizem que, na verdade, existem vários fios, né? Não é um fio só. E ele está falando aqui que a visão do espírito ela não está circunscrita a um local. Ele pode ver em qualquer posição, porque não é uma coisa física, é uma observação espiritual. Como eu falei lá atrás, né? O espírito pode ter, inclusive, a visão à distância. Ele se move até um certo local, onde ele consegue ver o que aconteceu. Certo? E aí ele volta e conta o que aconteceu. Perguntas? Tranquilo. Né? Então, vamos para a última parte. Né? Eu vou ler só mais este parágrafo. E eu não sei, no meu livro, o próximo parágrafo da próxima reunião, seria que no meu livro começa no estado de desprendimento, ele muda um pouco de assunto. Então, deixa eu ler esse último parágrafo aqui. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringido seus conhecimentos e faculdades, conforme ao grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria, a cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser universal nem infalível, a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desfiada seja do fim visado pela natureza e transformado em objeto de curiosidade e de experimentação. Podemos confiar em tudo o que trazem para nós através do sonambulismo e da clarividência? Não. Por que não? Porque, como ele diz aqui, né, essa lucidez ela é limitada, ela tem um limite. E o limite, principalmente quando nós estamos encarnados, está relacionado ao fato de nosso corpo material ser grosseiro. E também ao nosso conhecimento e à nossa atividade moral, né, de como a gente desenvolve. E também a motivação que nos leva a fazer isso ou aquilo. Por exemplo, aqueles que fazem a projeção astral, por exemplo, organizada, ele tem uma técnica que ele sai
e vai para onde ele deseja. Se ele tem, imagina só, ele tem a intenção, eu vou ver como é que é a casa do fulano. Né? Eu vou lá na casa ver como é que é a casa do fulano. Vocês acham, sinceramente, que essa pessoa ela está bem assessorada? Não, não pode estar. Então aí, de repente, ao invés dele ir para a casa do fulano, ele vai para um outro lugar um pouco menos agradável, né? E aí está feita a besteira, porque ele começa a ver coisas que não são verdadeiras e, enfim. E aí, sempre, quem desejar fazer esse tipo de trabalho, Saulo Calderon fala sempre isso. Tenha um fim útil para o que você deseja fazer. Tá? O dele é a pesquisa. Ele pesquisa muito e gratuitamente ele expõe para todo mundo ver os resultados da sua pesquisa, sempre baseado em Kardec. Ele menciona Kardec a todo instante. André Luiz, Chico Xavier, etc. Né? Valdo Vieira, ele menciona muito Valdo Vieira, e alguns outros, que são confiáveis. Né? Pergunta, senhores e senhoras. Como você disse, Marcelo, a questão é do fim útil e a tua intenção. Por quê? Tudo está na nossa intenção. Marcelo sumiu. Marcelo sumiu, gente. O Marcelo voltou. Oi, gente, desculpa, aconteceu alguma coisa aqui. Mas já estou de volta. Tá certo. Então, tudo está na intenção. Se a sua intenção não for boa, você não vai ter companhias boas do seu lado. Isso é claro. Então, como ele fala no Evangelho, não é difícil. O problema está no nosso orgulho, na nossa vaidade de querer ser mais do que na verdade é. O médium é simplesmente um intermediário. Ele não é nada além disso. E muitas vezes ele quer ser mais protagonista do que os espíritos que vêm trazer a mensagem. E é por isso que acontece de muitos médiuns caírem. A finalidade tem que ser útil e a sua intenção tem que ser boa. Bom, mais alguém comentário? Senão a gente vai para as vibrações. Eu estou perdida aqui. Poxa, a gente te acha, então. Aonde que parou? Então, Fala aí, Marcelo. na verdade, como eu falei, né? Eu parei, a continuação no meu livro, no estado de desprendimento em que fica colocado. Alguém tem um livro um pouco diferente aí? Talvez seja o dela. Não, esse é a mesma coisa. No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo. Sim. Deixa eu contar parágrafos aqui, deixa eu ver. Do começo até aqui. Ops. Depois você bate só um print e manda para mim? Vá. Beleza, faço isso sim. Porque eu tenho dificuldade com essa lição. Eu preciso estudar tudo de novo. Não, tá bom, eu já tirei o print. Quando a gente acabar a reunião, eu coloco. Tá, obrigada. Então, vamos lá? Vamos agora abrindo os nossos corações e vibrando a paz do mundo e o bem universal. Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra. Que Jesus leve a paz no coração dos homens envolvidos. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra nossa amiga Conceição. Vamos vibrando ao nosso Brasil, principalmente ao Rio Grande do Sul. Que Jesus leve a fé, a esperança de um recomeço. Vamos vibrando a todos os asilos do mundo inteiro.
creches, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias e aos moradores de rua. Vamos vibrando a todos os hospitais, aos entes e aos seus acompanhantes, aos médicos, enfermeiros e todos os funcionários. Vamos vibrando muito amor a todas as escolas, aos alunos, aos professores e diretores. Vamos vibrando a todos os jovens envolvidos em drogas, prostituições e bebidas. Que Jesus entre em seus corações para a mudança, para melhorar. Vibrando a todos os lares do mundo inteiro, levando o Evangelho, a paz, o amor, a harmonia, a paciência, a tolerância um com os outros. Vamos vibrando ao nosso grupo Francisco de Assis. Que Jesus fortaleça cada um de nós, no amor e na caridade. Vibrando a nossa família, principalmente aqueles mais difíceis de se conviver. Vamos deixando uma vibração nas mãos do plano espiritual, utilizar aonde for mais necessário. E vamos vibrando muito amor para a lista de assistidos, aos encarnados e desencarnados. Que o plano espiritual auxilie a cada um deles, aonde for mais necessário. E vamos pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que fluidifica as nossas águas, com o remédio necessário a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Agradecemos a Deus por estar mais uma vez reunidos em seu nome. Agradecemos ao Mestre Jesus por todos os seus ensinamentos. Agradecemos a espiritualidade amiga e a espiritualidade que esteve aqui presente. Agradecemos também ao Grupo São Francisco de Assis. Agradecemos ao nosso mentor individual por estar nos acompanhando nessa jornada, nessa missão. Agradecemos principalmente aqueles que não puderam estar presentes no dia de hoje, que Jesus possa levar acalento a todos eles. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Até quarta-feira, se Deus quiser, para mais um dia de vibração. Muito bem, todos bem? Olha, Ok, então quarta-feira tem mais, né? Um ótimo fim de semana para todo mundo, tá? para vocês todos também. Só uma coisinha, Marcelo. Sim, claro. Dias 10 de agosto e 21 de setembro, nós não estaremos. Certo. 10 de agosto é formatura da Maria Clara, nossa nora, nós vamos estar em Lavras. E dia 21 de setembro é aniversário do bisneto da Dona Clara, nós vamos estar em Catanduva. Legal, combinado. Já adiantando, no final de semana eles estiveram aqui, já se acertou tudo, né? Mas já deixar mais adiantado para não deixar para a última hora. Tá ok, vou anotar. 10 de agosto, 21 de setembro. Isso. Mais próximos nós vamos lembrando também. Ah, sim, sempre é bom porque, né, Marcelo esquece às vezes até de comer, né? Mentira, eu nunca esqueço de comer. Não comer não, né? Comer não. Essa parte não. É. Não, tá bem, beleza, combinado. Boa noite, gente. Boa Tchau, noite. dona Boa Clara. noite, Lu. Boa noite, Carlos. Boa noite, Eliane. Um beijo, Dona Clara. Boa noite, Marcelo. Fique com Deus.
Boa noite, gente. Com Deus. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau, tchau.